Boa noite, irmãos. A paz, tudo bem? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios 7. Sete o quê? 7, 17. Foi? Pode ir. 1 Coríntios 7, 17, diz assim: E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. No versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Versículo 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? Amém. Até aqui. Irmãos, hoje nós vamos falar que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Certo? E você vê que nós lemos esse texto de 1 Coríntios 7 e ele fala de vida conjugal aqui. Mas a gente pode levar isso para todos os cenários, se a gente pegasse outros versículos. Deus, olha, cada um ande conforme Deus o chamou, cada um fique na vocação em que foi chamado. Irmãos, cada um fique diante do estado que foi chamado por Deus. Todo mundo tem um chamado, certo? Isso tem que estar muito claro na vida de cada um. É médico, pastor, enfermeiro, psicologista, dono de casa, mecânico, não importa. Cada um tem um chamado. Cada um tem que ficar naquilo que foi chamado. Não é isso que Deus está falando? É o que Ele ordena. Muitas pessoas estão machucadas por quê? Porque vivem outros forçando elas a fazer outras coisas. Mas Deus, Ele ordena, cada um fique naquilo que foi chamado. É isso que diz aqui 1 Coríntios 7, 17, 20 e 24. Então, cada um tem um propósito para viver nessa terra, para ser nessa terra. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero comentar isso. Assim, médico, enfermeiro, professor, é algo mais específico de cada um. Só que Deus tem um chamado, vamos dizer assim, genérico para todas as pessoas, para todos os cristãos. O específico, aí cada um conversa depois pessoalmente, né, comigo, me chame, mas hoje eu vou falar sobre coisas gerais que o Senhor quer que a gente faça. Eu estou frisando isso. Saiu o som. Tá escutando aí, Nanda? O som agora? Você não apertou nada? Deve ser aí, Nanda, porque aqui o som tá, assim, não fiz nada. Então, o que eu estava falando? Eu vou comentar de pontos específicos. Isso é uma das palavras proféticas para esse ano. Eu vou falar dos tópicos. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. Mas voltou o som aí, Nanda? Sim ou não? Então vamos lá, ó. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo seguinte aí. 2 Coríntios 5. Se tiver mais alguém ouvindo aí, me deixa, escreve aqui embaixo para ver se vocês estão conseguindo escutar o som ou não, por favor. 2 Coríntios 5, versículo 18. Presta atenção. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados,
e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, deve ser, Nanda, porque aqui eu não fiz nada. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar, presta atenção. Hoje vai ser curto também. Deus tem um propósito para todo mundo. E tem propósitos específicos para cada um e gerais para todos. E um dos gerais está relacionado a isso. A nós sermos pessoas de reconciliação. A nós sermos, como ele falou aqui, embaixadores da parte de Deus em Cristo. Eu escutei esses dias, eu achei maravilhoso. O som voltou ali. Um dia perguntaram para Billy Graham assim, todo mundo conhece o Billy Graham, né? Viraram, ele é mega famoso, né? Ele era um pregador americano lá, evangelista. Ele falou, Billy Graham, por que você não se elege senador, presidente? Porque sua popularidade nos Estados Unidos é enorme. Né? Imagina você ser isso. Ele falou assim, eu não vou rebaixar minha patente, eu já sou embaixador de Cristo. Quebrou, né? Irmão, nós somos embaixadores de Cristo. Lógico que tem pessoas que nasceram para ser políticos. Com certeza o Billy Graham não era para ser político, certo? Cada um foi o chamado. Mas eu quero que pegue o conceito do que ele falou. Nós somos embaixadores de Cristo. Que significa muito mais do que qualquer outro cargo político. Exatamente. Não, mas também não, porque cada um tem que se sentir bem, né? Independente, entendeu? Não tem que ficar mudando, né? Porque uma coisa Todos não nós... é mais do que a outra. Não. Entende o que eu estou querendo dizer. Político não é para todo mundo ser. É isso que você quer dizer. Mas embaixador de Cristo, essa palavra é para a igreja. Nós todos temos que ser. É isso que eu frisei no que o Rafael falou. Nós temos que ser embaixadores de Cristo nessa terra. Agora, eu posso ser embaixador de Cristo e posso ser um psicólogo. Posso ser isso, posso ser... Agora, no caso do Billy Graham, era inevitável. Ele tinha que ser o embaixador de Cristo, só um pregador do Evangelho. E isso é uma coisa que a gente tem que ser. A gente tem que levar a palavra e reconciliar as pessoas com Cristo nessa terra. Nós, primeiramente, temos, óbvio, né? Que temos que ter a nossa reconciliação com Deus. E a partir disso, nós temos que levar isso para as outras pessoas. Aqui, essa palavra do grego, ele está falando um representante, uma pessoa sênior, uma pessoa madura. Nós temos que ser maduros em Cristo e levar Cristo para as pessoas. Independente se é um psicólogo, um engenheiro, ou seja lá o que for. Ele fala até muito claro aqui, Jesus, o ministério de Jesus era um ministério de reconciliação das pessoas com Deus. Dá para fazer sendo um jornalista, qualquer coisa. A gente consegue atuar dessa maneira, dando testemunho e tudo mais. Eu estou falando isso porque a gente, né, se depara com muitas pessoas, irmãos. Talvez você seja um que esteja vendo o áudio, esteja muito machucado por causa que você se relacionou com Deus, mas tiveram pastores, tiveram líderes que machucaram muito vocês. E essas pessoas acabam se afastando de Deus, né? Acabam misturando as coisas e se afastam de Deus. Mas Deus, Ele quer que nós possamos reconciliar essas pessoas com Cristo. Quer que a gente possa mostrar para essas pessoas que, obviamente, não foi Deus que as machucou, mas foram pessoas. E pessoas machucam pessoas. Mas Deus não. Irmãos, a coisa mais importante, Deus deixou 2 mandamentos. Ele falou, me ame acima de tudo e ame ao seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é justamente a gente ter o poder de
puxar essas pessoas para terem uma vida com Deus novamente. Se a gente for contar quantas pessoas a gente fala às vezes na semana, que às vezes estão machucadas, a gente possa ajudar, estou falando principalmente eu e a Dani, né? E reconciliar com Deus, são muitas. Vocês nas escolas, faculdade também, se alguém está mal, chega, abraça, cuida, dá um exemplo, mostra no que pode ajudar. Mostra que existe Deus na nossa vida, que está preocupada com o choro, com o isolamento de um. Porque ser mais um tá cheio. Vide esse menininho aí que todo mundo viu na internet, né? Que sofreu Verdade. bullying. Porque para criticar, para fazer piada, tirar sarro, fazer brincadeira fora de hora, tá cheio. Tá cheio. Um para vir, olhar o outro que tá triste, para reparar na tristeza, na solidão do outro, aí não tem. É isso que eu estou pregando. Nós temos que ter esse tipo de olhar. Compaixão. Compaixão. Um olhar para aquele que está mal, aquele que está isolado, aquele que está chorando, aquele que está sendo vítima de bullying. A gente tem que ir para cuidar dessas pessoas, para defender essas pessoas, para dar voz para essas pessoas. Porque muitas vezes, tá bem aí? Porque muitas vezes, irmãos, essas pessoas estão sendo machucadas. Ó, até a Dona Yolanda comentou aqui, ó, é verdade que homens têm machucado muitas ovelhas, infelizmente, por isso que muitas ovelhas têm se afastado de Deus, e isso é muito triste. É verdade. Por isso que a gente tem que dar voz a essas pessoas, abraçar essas pessoas e mostrar, falar, quem fez isso foi um pastor, foi um obreiro, foi isso. Não foi Deus. Porque Deus, na verdade, irmão, o que Ele fala para você é o que está escrito aqui, que eu vou ler para vocês, não precisa abrir para não se demorar. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Deus tem reservado para nós, irmão, nunca é pesado. É mesmo. Se está pesado, irmão, é homem, é líder, é pastor, é quem seja quem for, está fazendo sobre a tua vida. Não é Deus. Porque Deus não tem fardo, não tem peso, É mesmo. não tem jugo, não vai te abalar. Você não vai pensar, nossa, tem que ir para a igreja de novo, nossa, mas tem que... Você não vai pensar assim. É mesmo. Porque Deus, Ele quer te aliviar o jugo e não te colocar jugo. Então, que nós, irmãos, tenhamos atenção para as pessoas ao nosso redor, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, no amigo. Se a gente está vendo alguém sofrendo, vai lá. Se a gente está vendo alguém se afastar de Deus, vai lá, conversa. Fala, não é por aí. Eu sou embaixador de Cristo, não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus te ama, Jesus Cristo morreu por você. Nós temos que resgatar essas pessoas. Nós temos que, nem como você falou bem, aquele menininho que está na internet de ontem para hoje aí, que foi vítima de bullying. Nós temos que abraçar ele e falar, não é assim. Você com 4 anos de idade, você não precisa de uma corda para se matar. Não faça isso. E vamos dar dignidade para essas pessoas. Se a gente vê bullying, principalmente você, Rafa, que é homem, defenda. Não deixa ninguém zoar o outro. Fala, meu irmão, para aí, cara. Vamos cuidar. Uma coisa é brincar de time, seu time perdeu, tal. A outra é ofender a pessoa. Não é verdade? É falar, você é isso, você é aquilo. É narigudo, Narigudo, cabeçudo, dentuço. Começa assim, Falou, né? meu, para aí, cara, tá pegando pesado. Vamos defender essas pessoas. Vamos cuidar das pessoas. Nós temos que cuidar das pessoas. Se você é embaixador de Cristo, você tem que cuidar das pessoas. Amém? Fala assim, Senhor, que um dos propósitos da minha vida seja de reconciliar as pessoas com o Senhor. Que elas não sejam vítimas. Que eu possa tratá-las com amor, com carinho, com dignidade. Em nome de Jesus. Amém. E se você, irmão, é um desses, me chama aqui embaixo depois, deixa que a gente conversa offline, porque não fique magoado. Deus não deseja isso de você. Ele te ama, Ele morreu na cruz por você e Ele quer cuidar de você. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, né, não confunda.
Exatamente. Se você tá triste com pessoas, é com pessoas e não com Deus. Exatamente. Amém? Amém? Amém. Então abra agora a sua Bíblia aí em Efésios 5. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Diz assim, ó, eu vou lendo aqui para vocês. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Até aqui. Irmãos, outra passagem muito forte mais do que a gente reconciliar quem está afastado, é da gente servir, ajudar as pessoas. Aqui o texto fala, sujeitando-se uns aos outros no temor ao Senhor. No reino de Deus, quem quiser ser o maior, vai ser o menor, certo? Quem quiser ser servido, vai ter que servir. É tudo invertido. O reino de Deus ele é invertido daquilo que a gente aprende no mundo. E é isso que a gente tem que estar na nossa cabeça. Porque às vezes as pessoas não chegaram numa situação de se desviar de Deus. Mas elas estão passando por muitas dificuldades. Não é verdade? Elas estão com Deus, mas com muita dificuldade. Então, é outro público. O público do primeiro ponto que eu falei são pessoas que se afastaram. A gente tem que ser embaixador e reconciliar. Outro público é o machucado. E tem muito disso. Não tem? Tem muitas pessoas machucadas. Tem muitas pessoas sozinhas. Filipenses 2,4 diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que a palavra do Senhor está falando? Não é para você cuidar somente da sua vida, é para você cuidar da vida dos outros. Não é só para, mas eu quero isso para mim. Mas o que a gente pode fazer pelos outros? E isso, irmão, é capelania. O texto que define capelania, que é você ser igreja fora da igreja, Mateus 25, 35 e 36, que é quando ele fala, se você vê alguém que precisa de comer, dá de comer, de beber, dá de beber, de vestir, dá de vestir, hospedar, hospeda, se alguém está preso, vai visitar, se alguém está enfermo, vai lá orar por ele. Você vê que é tudo uma preocupação de você para quem? Com o próximo. E isso, irmão, é uma das coisas que eu mais fiz nos meus 18 anos de evangelho, que é de capelania e que eu quero incentivar você a fazer. Porque você tem uma visão de outra, é outro patamar. Não é outro patamar? É. Quando você começa a ajudar os outros, irmãos, é absurdo. Quantas vezes eu já não fui em hospital pregar, orar pelas pessoas, às vezes vinha a senhorinha, fala, mas filho, o que você está fazendo aqui? Com a tua idade tão novo, você podia estar fazendo tanta coisa. Eu falei, eu estou aqui porque eu quero ajudar a senhora. Irmão, só de uma pessoa ter uma palavra dessa, ela já se abre para o evangelho, não é verdade? Ela já se abre para, o que esse cara vai falar para mim? Tão novo, tenho idade para ser vó dele, não é verdade? Isso constrange. O amor de Deus constrange as pessoas. Pratique o amor de Deus, irmão. Você quer constranger as pessoas? Não constrange brigando, xingando e sendo forte. Constrange demonstrando amor, carinho e compaixão. Isso vai quebrar as pessoas. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. E eu vou te falar, irmão. Olha, eu fui muitos anos na FEBEM.
4 anos, de 2004 a 2008. Depois eu mudei para o interior. Eu podia ter tido um dia difícil lá, no trabalho, como engenheiro e tudo mais. Chegava com a cabeça a milhão. Eu ia para a FEBEM, pregava, eu voltava voando. Infinitamente melhor. Isso irmão, não tem preço isso. Isso é maravilhoso. Sem contar muitas vezes, que não que a gente se alegre com o peso dos outros, mas a gente acha que tem problema, fala, nossa, furou o pneu do meu carro. Aí entrava lá, orava, uma pessoa vinha pedir oração, ô pastor, tudo bem, ó, eu tenho um filho de 2 anos, ele está entre a vida e a morte, dá para você orar? Aí eu saía e falava assim, eu achava que eu estava com um problema com o pneu furado. Não é verdade? Você começa a ter uma outra visão do mundo. Quando você serve o teu próximo, você começa a enxergar o mundo de maneira diferente. É ou não é? É ou não é, irmão? Quem tem essa experiência aí pode falar. Quando você ajuda uma pessoa, você não se sente melhor? Você não começa a enxergar as coisas de maneira diferente? Escreve aí. É verdade. Mas isso não é muito incentivado. Porque o propósito das pessoas nos dias de hoje é a autorrealização. É só venha a mim o teu reino. É o que é melhor para mim. É o que é melhor só para minha família. Não é o que é o melhor para mim e para o meu próximo. Aqui dentro de casa, o próximo é minha família. Mas quando eu estou no meu trabalho, o meu próximo é o meu chefe, as pessoas que trabalham comigo. Quando eu vou na padaria, é o padeiro. E por aí vai. A gente tem que ter um olhar abençoador, irmão. De olhar para as pessoas e se tem alguém passando mal, vai lá e ajuda. Você quer constranger uma pessoa? Vê alguém nervoso, alguém passando mal, alguém chorando, fala assim, posso te ajudar? Isso constrange. Isso é ser embaixador. Isso é se sujeitar ao próximo. Isso é ter cuidado com os outros. Eu não vou nem entrar no mérito de órfãos, pobres e viúvas, que a gente sabe que são pessoas, né? As pessoas discriminadas na sociedade. Muitas vezes os negros são discriminados hoje em dia ainda, né? A gente vê às vezes no futebol, em alguns lugares. Lembra lá de João capítulo 4, aquela mulher samaritana? Os judeus não se batiam com os samaritanos. Quando eles desciam da Galileia para a Judéia, eles faziam assim, para não passar na Samaria. Jesus fez questão de passar. E ela mesma, uma mulher samaritana, não se encontrando, falou, mas você é um judeu falando comigo que sou samaritana? Ele falou, é. E aquela mulher que já tinha tido 5 maridos, não tinha esperança de nada, a vida entrou dentro dela depois que falou de Jesus, com Jesus. É isso que nós precisamos, irmão. Você precisa encher os outros de vida. Você precisa pegar aquelas pessoas que são discriminadas e ir lá e falar, Jesus Cristo te ama. Oh, mas você está aqui, eu sou meio pobre, ninguém está falando comigo, eu sou um discriminado, eu não falo direito, eu sou um negro, eu sou um favelado, não importa. Eu estou aqui para falar com você. Porque eu me importo com você. Porque o meu Deus se importa com você. E Deus age através das nossas vidas. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, não somos melhores do que ninguém. Quando chegou aquela mulher adúltera diante de Jesus, todo mundo querendo jogar pedra e atirar, não seja esse. Mas seja como Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Antes de você acusar uma pessoa, você fala assim, putz, mas eu já pequei hoje. Eu já fiz isso hoje. Quem sou eu para falar com essa mulher? Tô sendo hipócrita, né? Hipócrita. E aí Jesus virou e falou assim, cadê os teus acusadores? Foram embora, né? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Irmão, não condene ninguém. Porque senão nós somos condenados também. Mas também você pode falar, olha, não faz mais isso. Isso, não peca mais dessa maneira, não faz mais isso. Mas seja o primeiro também a falar, a fazer antes de falar.
Então, preste atenção nisso. Ó. Então, a gente colocando aqui, ó, não tem coisa melhor do que ajudar o próximo. É isso mesmo, irmão. Quando a gente ajuda, quando a gente não julga, quando a gente não critica, quando a gente é embaixador, quando a gente se preocupa, irmão. Não tem ministério maior, irmão. Aliás, ó. Mas meu ministério é limpar a igreja, meu ministério é não sei o que lá, meu ministério... Irmão, teu ministério pode ser esse, mas ministério maior do que dois não existe. Do que você ter um tempo com Deus e mostrar que você ama Ele, e de você ter um tempo cuidando do teu próximo, mostrando que amando o teu próximo. Esses dois valem muito mais do que você limpar a igreja, você, seja lá o que for. Não estou falando para você não fazer isso, mas eu estou te falando, esses são os dois que Jesus falou. Cuide de pessoas. Eu não sou pastor, eu não estou falando para você ser pastor, eu estou falando para você ver um cara chorando e abraçar. Eu estou falando para você ver um pobre e dar um prato de comida. Para essas coisas não precisa ser pastor, certo? Só basta ter o coração voltado para ajudar e cuidar. Amém? Seja assim, irmão. Tem muitas pessoas precisando, passando muitas situações, muitas dificuldades. E elas estão à procura de Deus. E Deus está falando, eu já deixei meus embaixadores aí embaixo. Certo? Quem que vai cuidar? Quem que vai lá agora visitar aquela pessoa enferma? Quem que vai lá naquela prisão visitar aquela pessoa presa? Quem que vai? Como dizia Billy Graham, já falando de Billy Graham aqui, né? A Bíblia não ordena os pecadores virem a Deus e à igreja, mas ela ordena a Deus, ela ordena a igreja, nós, a irmos até essas pessoas que precisam. Amém? Amém. Seja assim, irmão. Seja assim que Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Fala assim, Senhor. Senhor. Fala com vontade, fala assim, Senhor. Senhor. Cria no meu coração. Cria no meu coração Um desejo. absurdo De querer ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Me mostre como. Me mostre Me como. mostre onde. Me mostre na Me escola, mostre na escola, na faculdade, na faculdade, no trabalho, no condomínio, com os meus amigos. meus amigos. Se eu ver alguém Se eu ver alguém que precisa de ajuda, que eu possa ajudá-lo, que eu possa ajudar, que eu possa ser um ombro amigo, possa ser um que eu possa levar o teu conforto, Que eu possa levar o teu conforto. em nome de nome Jesus. de Jesus. Amém? Amém. Tá difícil aí, hein, mulher? Que aquilo que eu te perguntei pra você é normal, mas como é que a gente faz isso? Que a gente não tem o mesmo start que você tem. Do lanche. Do lanche. Você tem esse start, né? A gente está perguntando como que a gente pode ter esse raciocínio rápido nisso. É sempre você pensar assim, como eu posso ajudar essa pessoa? Então, por exemplo, a pessoa veio fazer um serviço aqui em casa. Ela já está trabalhando, certo? Mas ela pode ter fome, pode ter sede, não pode? Eu não vou falar assim, você quer tomar um banho? Que não convém. Mas um lanchinho, a gente pode fazer e dar para ela. Certo? Às vezes é o cara da locadora. Onde você trabalha? Não, eu vim direto, tô desde as meio-dia fazendo correria com o negócio, entendeu? Às vezes você tá comendo um negócio, leva, fala, trouxe pra você. Entendeu? Vê o cara cansado, com fome. Na rua, alguém passando necessidade. Na faculdade, alguém isolado, meio triste, chorando. Posso te ajudar? Quer conversar? Você quer... Entendeu? É você essa ter... mentalidade de servir, entendeu? É mentalidade de servir. E, como eu te falei, assim como para mim algumas coisas é o mais difícil, lembra que eu te falei? E eu fui orando e fui desenvolvendo, para você e fala, Senhor, eu quero esse troço. Eu quero ter essa visão de ajudar as pessoas. A Nanda escreveu aqui, verdade. O que Jesus faria nessa situação? Entendeu? O que Jesus faria? A mulher samaritana lá, parada, né? Mas quem que foi até ela e parou do lado ali? Jesus falou, me dá água. Você acha que ele queria água? Ele queria o quê? Né?
Entendeu? Ele só puxa o assunto. Ele puxou o assunto. Então cabe a nós, irmãos. Faça isso, em nome de Jesus. E Deus vai te capacitar para isso. Você vai desenvolver isso, em nome de Jesus. Você, o Rafa, o Dani, todos que estão olhando aqui, em nome de Jesus. E por último, eu quero comentar uma coisa muito forte, irmãos. Que é uma palavra profética para esse ano. Deus une pessoas por propósitos divinos. Você crê nisso? Que Deus une pessoas Como assim? com propósitos divinos? Claro. Como assim? Eu não entendi. Deus une pessoas, que nem eu e a Daniela. Deus nos uniu para casar, Sim. porque Ele tinha um propósito por trás disso. Sim, eu acredito nisso. Então, é sobre isso que eu quero falar. Esse é o último ponto que eu quero falar. Eu até, irmão, depois você olhar lá na página, lá na fanpage, embaixo, tem um título que fala que Deus é um Deus de aliança. Que unir é justamente você fazer uma aliança, certo? E eu comentei sobre a aliança, o poder de aliança, né? Aliança é um pacto, é um acordo, uma promessa. E ela pode ser entre pessoas, entre casais, entre tipo assim, eu e o meu superior, né? Tipo, o presidente, o povo, é um relacionamento. Nações, com Deus. Existem vários tipos de aliança. E é sobre isso que eu quero falar. Que existem vários tipos de aliança, eu quero comentar de alguns. Primeiro, relacionamento de amigos. Existem amizades que Deus une com propósitos divinos. Eu vou falar um aqui, que é um cara que eu conheço, risada. Ele não está vendo, depois eu vou mandar para ele. Mas Deus me fez ser amigo dele e ele me apresentou a Cristo. E isso foi a coisa mais importante da minha vida até hoje, conhecer a Cristo. Então Deus nos fez uma aliança com um propósito. Para quê? Zada, você tem que ser amigo daquele ali. Por quê? Porque eu quero pegar ele para mim. Entendeu? Vocês estão entendendo? É assim que Deus age. E eu sou grato ao Risada pro resto da minha vida, irmão. E a gente tem que entender que Deus faz isso toda hora. Não é verdade? Mas a gente tem que tomar cuidado que nem todo mundo é nosso amigo. Certo? Grave isso, irmão. Tem os falsos. Cuidado. A gente pode ter colega do trabalho, da escola. Conheço. Né? Conhecidos. Agora, amigo, irmão. Algumas definições de amigo segundo os propósitos divinos. Alguns versículos. Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Quando a pessoa está passando por problema, quem vai te ajudar? O amigo. O amigo. O colega de trabalho vai falar o quê? Se vira. Se vira. Agora o amigo vai ligar, fala, você tá legal? Quer comer aqui em casa? Tá precisando de alguma coisa? Quer sair para tomar um café? É ou não é? Então vá aprendendo a você identificar os seus amigos. Que Deus une vocês com propósitos de ter essa aliança, de ter essa amizade. Outra. Provérbios 18:24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Olha, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas tem amigos que são mais chegados que irmão. E é verdade. E tem muitas vezes que tem um relacionamento de amizade tão forte que o vínculo, às vezes, é mais do que a da própria família. Isso existe. Pode Outro. ser bom ou ruim, né? Bom ou ruim. Eclesiastes 4:10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Não é todo mundo que faz isso. Não é todo mundo que quer te ajudar a levantar, certo? Não é todo mundo que aguentar ver você chorando, caído, ferido, magoado, mas o amigo quer. Então, olha quantas coisas dá pra gente aprender para identificar os amigos. O amigo, né, também é aquele que vai suportar a tua alegria, a tua felicidade, a tua realização, a tua glória, né? Sem ter inveja, né? Então,
Tem gente que não suporta. Tem gente que não suporta. Esse não é teu amigo, hein? Esse não é teu amigo. Foge correndo. Run, Forrest. Olha esse aqui. Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sabe o que isso significa? Um ajuda o outro? Não. Um faz Muito o pelo outro ser contrário. melhor. Muito pelo contrário. Ixi, eu sou desses, hein? Faz o outro ser melhor. Faz outro sim. Eu O fico ferro, afiando, olha. para você afiar o ferro, você tem que ficar lixando. Isso, né? Tira. Então, assim, para eu virar e falar assim, Giovana, você precisa melhorar nisso. Rafael, você precisa melhorar. Eu fico te Ele é rígido, te mas afiando, é bom. falando coisa para você melhorar. Dói. Mas Mas esse é o teu absorve. amigo. Entendeu? Diferente daquele que fala, oh, você tá maravilhoso, você tá maravilhosa. Aí ele fala assim, meu, vai se dar mal. Esses são os bajuladores. Vai se dar mal. Aprenda a identificar os amigos, irmão. Não vai querer ser amigo do mundo inteiro, não. Tem 5 mil no Facebook. Irmão, ó, é o que eu falo. Jesus estava numa congregação, se você olhar lá em Atos 1, falou que quando Jesus subiu tinha uma congregação de 120 ovelhas. 120. Dos 120, 12 eram mais próximos. Certo? E dos 12, 3 eram chegados. E dentro desses chegados, um traiu ele, que foi Pedro. E um só que encostava no colo dele, que era João, perdão. Então assim, 5 mil amigos. Vê quem que vai te ajudar quando você estiver na pindaíba, quando você cair. Vê quem que fala a verdade na sua cara pro teu bem. Gruda nesse, porque Deus tem um propósito divino de você ter uma aliança com Ele, porque Ele pode te ajudar, você pode ajudar Ele pro resto da vida em nome de Jesus. Amém? Tá claro? Outra coisa. Casamento. Só casamento, ó, quem quer casamento aí? Quem quer casar, levanta a mão aí. Eu não, porque eu já casei, glória a Deus. Mas quem quer, é a semana que vem que eu vou falar disso, que eu vou falar mais profundamente sobre isso. Dá um aleluia aí, quem quer casar. Quem não quer casar, fica na tua aí. Aleluia. Aliança entre um rei e o seu povo. Isso, irmão, é uma aliança poderosa também. Eu quero que vocês prestem atenção. Não estou falando para a gente se envolver com política, mas eu quero que vocês entendam o quanto a política afeta a nossa vida. Teve diversas situações, principalmente no período do reino dividido, quando Israel se desmembrou em 2, Judá tinha horas que ela prosperava e hora caía, hora prosperava e hora caía. E muito disso está relacionado com o quê? Se era um rei bom, Ou ruim. prosperava, é rei ruim, caía. E isso vai. Isso está totalmente relacionado, é bíblico, irmão. Por isso que a gente tem que orar pelos nossos presidentes, governadores, prefeitos e tudo mais. Porque de uma certa forma a gente tem um relacionamento com essas pessoas. E a gente tem que desejar que eles reinem para o povo e para o povo. E isso é tão forte que o período que Israel foi mais próspero, o rei era Davi, que tinha um coração segundo a vontade de Deus, chamado dos 40 anos dourados de Israel. Por quê? Porque Deus dava vitória a Israel, a Davi onde ele quer que ia. Fala em 2 Samuel 8. Por quê? Porque Davi era um homem de Deus. E Deus derramava da bênção sobre ele e sobre a nação. E por isso que a gente tem que orar, independente se você votou no Bolsonaro ou não, nós temos que orar para ele, para que ele governe para a nação. Porque ele governando para a nação, Deus vai usar a vida dele e vai abençoar essa terra cada vez mais. E quem que vai ser beneficiado com isso? Nós. Todos nós. Então, a gente vê que Deus une pessoas com propósitos. E a gente tem que torcer para que Ele se une com outras pessoas também de caráter e possam fazer a nossa nação ser cada vez mais abençoada, próspera e caminhar rumo a um lugar bom. Então vocês veem quantas alianças podem ser feitas com propósitos divinos para trazer coisas boas ou ruins na vida das pessoas. E Deus tem um propósito com tudo, irmão, isso que eu estou te falando. Eu creio, irmão, independente se você votou ou não, eu creio que Deus levantou ele para esse tempo
para governar. As coisas estão acontecendo. E a gente tem que ver as coisas com o olhar de Deus muitas vezes. Então assim, mas falando novamente agora, por exemplo, esse aqui eu quero fazer questão de ler, vocês não precisam ler. Eu quero falar de aliança com pastores, com igrejas. Como eu falei, irmão, muitas pessoas foram machucadas. Eu quero ler um texto aqui para você. Diz assim, Ezequiel 34, não precisa abrir, preste atenção. Ezequiel 34, e veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestis de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não fostes buscar, a perdida, está perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram pasto de todas as feras do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Olha isso. É Deus levantando aqui o profeta Ezequiel para ele falar contra os pastores de Israel. Porque eles estavam pastoreando somente a si mesmos. As ovelhas estavam perdidas, fracas, doentes, quebradas, desgarradas, e ninguém cuidava delas. Irmão, toma cuidado com a igreja que você vai entrar. Toma cuidado com aquele que você vai falar, esse é o meu pastor. Porque se ele não for um pastor, ele vai te deixar desgarrada, ele vai te extorquir, ele vai te sentar o cacete, ele vai fazer você ficar perdida, você ficar machucada. É isso que eu estou mais vendo hoje em dia, irmão. As pessoas mais me procurar hoje em dia é para falar de machucadura por causa de líder. É ou não é? Isso é bíblico. Eu estou te falando porque isso é bíblico. E eu estou te falando que alguém só é autoridade na sua vida porque você deixou. Porque você pode sair sim e ir para um lugar onde não vão acabar com a tua vida. Porque como a gente falou no início, não é, profeta de Deus? A vida com Deus não é debaixo de jugo. Não é debaixo de rigor e de dureza. Não, senhor, irmão. Pastor não é Deus. Deus só tem um e ele mora lá no céu. E mora na tua vida se você aceitou a Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Então toma cuidado. Toma cuidado com quem você deixa ser pastoreado na sua vida, irmão. Para não deixar acabar com a tua vida. Cuide da sua vida. Cuide, porque existem pastores e pastores, assim como existem engenheiros e engenheiros, assim como existem jogadores e jogadores. Em todos os âmbitos existem bons e maus. Não fiquem com pastores maus, porque eles têm autoridade sobre a sua vida e podem te machucar e te ferir. E se ele te fez isso, irmão, minha sugestão, pare de ser chicoteado. Vá para um lugar onde você é pastoreado de verdade, onde alguém vai te abraçar e cuidar de você de verdade. Vai te dar uma palavra de amor, de consolo, de conforto e de ressurreição. E se você quiser, pode deixar aqui, a gente conversa, mesmo longe, para te dar alguma ajuda, alguma palavra no que eu conseguir. Mas não se una com aquilo que não é propósito de Deus para a sua vida. Porque isso pode acabar com a tua raça, acabar com a tua vida. E não é isso que Deus deseja para você. Amém? Fala assim, Senhor, me ajude a me unir com pessoas que tenham propósitos divinos, sejam amigos, seja marido ou esposa, seja pastor, seja qualquer autoridade na minha vida. Eu não quero errar, eu não quero sofrer, eu não quero estar perdido, eu quero a tua ajuda, Senhor. Me direciona para bons pastores, para bons cônjuges, para bons relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o propósito que Deus tem para a sua vida, irmão. O propósito de você fazer alianças
com propósitos de Deus para a sua vida. Propósito de você ajudar o teu próximo. Propósito de você ser um embaixador de Cristo. E entre outras essas, tem as específicas, que aí é um chamado individual, e aí precisaria conversar para entender o que Deus chamou para você fazer. Amém? Cuide da sua vida. Deus te ama, cuide da sua vida. Não se jogue às traças. Deus tem ressurreição para a sua vida. Eu creio nisso. E um propósito divino e eterno para todo sempre na sua vida. Amém? Levanta as suas mãos. Pai eterno, eu te louvo, Senhor. Eu consagro a vida de cada um diante de ti. Visita cada um agora que está escutando esse vídeo, este áudio, e que o Senhor possa abraçar, cuidar e direcionar para aquilo que são os seus propósitos divinos, propósitos gerais e específicos. Ajuda, Pai. Traz ressurreição, graça e paz sobre a vida de cada um deles, Pai, eu te peço. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá para uma semana maravilhosa na presença do Senhor teu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe, irmão. Fique na paz. Deus abençoe aí. Yolanda, Fernanda, todo mundo aí. Fica com Deus, viu? Beijão. Deus abençoe.